pessoal, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear 1 e nesse vídeo nós vamos tratar do produto misto. Então, o que é o produto misto entre três vetores do R3? Dado três vetores, o V e W, o produto misto é V vetorial W interno U. Então, note que quando eu faço V vetorial W, o resultado é um vetor, que eu estou fazendo o produto interno com U. Então, o resultado desse produto misto aqui, na verdade, é um número. Então, o produto misto é um número. Então, se nós temos aí os vetores em termos de coordenadas, o vetor U é o vetor U1i mais o 2j mais o 3k. O vetor V é V1i mais V2j mais V3k. E o vetor W é W1i mais W2j mais W3k. Eles dados em forma de vetores escritos na base canônica. Então, o produto misto entre eles vai ser igual ao determinante. Onde esse determinante aqui, ó, eu coloco V1, V2, V3, W1, W2, W3 e U1, U2, U3. Note que eu poderia alternar aqui essas linhas. Então, quando eu alterno as linhas, eu troco de posição duas linhas de um determinante, o determinante troca de sinal. Troquei uma vez aqui o W1 com o U1, e se eu trocar o U1 com o V1 de novo, ou seja, estou fazendo duas trocas, né? Ficou negativo e depois ficou positivo de novo. Eu poderia colocar o vetor U aqui, o vetor V aqui, o vetor W aqui, daria a mesma conta. Tá? Então, só para mostrar para vocês que pode ser feito assim também. Bom, então aqui é a demonstração, tá? De que essa conta aqui é nada mais do que esse determinante aí. Então, se nós formos fazer essa conta aí, V vetorial W interno U, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter o vetor U interno com o produto vetorial de V com W, né? Que é dado por isso daqui. Só que o produto interno, né? Eu posso fazer a primeira coordenada com a primeira, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira. Então, a conta fica assim. O U vai multiplicar esse número, o 2 vai multiplicar esse daqui e o 3 vai multiplicar esse outro aqui. Muito bem. Só que, quando a gente faz essa conta aqui, é equivalente à conta do determinante. V1, V2, V3, W1, W2, W3, U1, U2, U3. Tornam a frisar que isso daqui também é equivalente a eu escrever esse determinante aqui, o determinante dessa matriz aqui. U1, U2, U3, V1, V2, V3 e W1, W2, W3. É equivalente, tá? Então, como é mais fácil memorizar, primeira linha vai ser U, depois V, depois W, eu vou usar dessa forma, tá? U, V e W, sem problema nenhum. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo para resolver. Determine o produto misto entre os vetores U, V e W. Então, vamos lá. Eu quero calcular o produto misto. O produto misto ele é dado por essa notação entre colchetes. U, V e W. Então, coloco entre colchetes aqui. E isso nada mais é do que o seguinte determinante. Agora sim, esse determinante aqui, realmente o resultado é o número. Então, ele é um determinante mesmo. Na primeira linha, eu vou colocar o U. Então, vai ficar 2... menos 1, 3. Na segunda linha, vou colocar V, menos 1, 4 e 1. E na terceira linha, vou colocar o W, coordenadas de W, 5, 1, menos 2. Quero calcular esse determinante. Então, vou repetir as duas colunas aqui, como de praxe, né? Menos 1, 5 e menos 1, 4 e 1. Então, vamos fazer as continhas aqui. Vamos lá. Fazendo aqui, eu vou ter menos 8 vezes 2 dá menos 16. Agora, fazendo essa conta aqui, vai dar menos 5. E essa daqui, nós vamos ter menos 3. Agora, lembrando que aqui nós temos que trocar de sinal, tá? Então, 4 vezes 5
20. 20 vezes 3 vai dar 60. Então, menos 60. Aqui, eu vou ter menos 2. E nessa outra aqui, novamente, aqui vai ser menos com menos mais, com menos menos, só que eu estou fazendo a conta multiplicando aqui, vai dar mais, então vai ficar mais 2. Note aqui que esse 2 com esse aqui cancela, então nós vamos ter aqui menos 16 menos 5 dá menos 21, menos 3 dá menos 24, menos 60 dá menos 84. Então nós temos aqui menos 84, o resultado determinante. Portanto, nós temos que o produto misto de U, V e W, nessas condições que eles foram dados, esse resultado dá menos 84. Resultado do produto misto. A interpretação geométrica do produto misto. Nós temos aí que 3 vetores, U, V e W, eles determinam um paralelepípedo, né? De que forma? Esses dois vetores aqui, o V e o W, eles determinam aqui um paralelogramo, né? Com esse vetor aqui, agora eu tenho uma terceira dimensão, então eu determino aqui uma caixa, né? Que é um paralelepípedo. Então, nós queremos verificar a interpretação geométrica do produto misto. Então, note, nós já vimos que esses dois vetores aqui, né? Determinando essa base aqui, que é um paralelogramo, a gente já sabe calcular a área desse paralelogramo. A área desse paralelogramo nada mais é do que a norma do produto vetorial desses dois vetores aqui. V, vetorial W, norma. A norma dele da área desse daqui. Então, a gente já sabe que a área é esta, então basta a gente saber a altura desse paralelepípedo, né? Porque o volume dele é a área vezes a altura. Então, a gente está querendo achar uma relação aí entre o volume do paralelepípedo gerado por esses 3 vetores e o produto misto. Então, esse vetor aqui, que é perpendicular à base, ele é o V vetorial W, não é? Então, a altura, ela está relacionada com esse vetor aqui, ele tem a mesma direção, né? Eu quero calcular a altura aqui. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo formado por U, e o produto vetorial de V com W, né? Essa aqui vai ser a altura dele, que eu estou pegando aqui perpendicular, que é a mesma direção que eu tenho aqui, né? Então, eu penso no seguinte, ó, se eu olhar esse triângulo aqui, essa medida aqui é igual a essa, e essa daqui, essa medida aqui, é igual a essa outra medida desse lado aqui. Então, se eu olhar para esse triângulo, o ângulo de 90 graus está bem aqui, e aí eu posso fazer a relação do cosseno, porque a hipotenusa é U, e aqui vai ser o cateto adjacente, né, ao ângulo, porque eu quero esse lado aqui que é a altura. Então, eu vou chamar essa parte aqui de H, né, se eu chamo essa parte aqui de H, esse comprimento aqui, eu estou com o ângulo reto, bem aqui, e aí eu quero essa altura. Só que eu sei o seguinte, ó, que o cosseno desse ângulo θ, o cosseno de θ, ele é igual ao cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é a norma de U, né? Então, isso implica o quê? Que H vai ser igual à norma de U vezes o cosseno de θ, que é só a altura que está faltando para a gente. Então, eu consigo encontrar que a altura H é norma de U cosseno de θ. Bom, só que nós sabemos o quê? Que o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. A área da base, a gente já sabe que é a norma do produto vetorial de V com W. Então, isso é a norma do produto vetorial de V com W. E a altura é o quê? É norma de U cosseno de W. Aqui está a altura. Então, basta multiplicar os dois. Eu vou ter que o volume do paralelepípedo é norma do produto vetorial de U com V, norma de U cosseno de θ. Só que o que é essa definição aqui? É a definição do produto interno desse vetor com U. Só que esse vetor aqui já é o produto vetorial. Então, isso aqui tudo é definição de produto misto. Então, isso daqui, né, vai ser o produto misto entre U, V e W.
Bom, qual é a conclusão disso? Dado três vetores, U, V e W, né, o módulo de U vetorial W interno U é numericamente igual ao volume do paralelepípedo determinado por U, V e W. Note que nós estamos tomando o módulo, né? Por quê? Porque esse número pode ser negativo, então nós temos sempre que tomar o módulo. Muito cuidado, tem gente que se empolga e esquece de passar o módulo e aí coloca lá que o volume do paralelepípedo é menos 5, por exemplo. Tá errado, tá? Então, lembre-se que é o módulo. Bom, então aqui um problema. Dado os vetores V igual a 4i, W igual a 2i mais 5j e U igual a 3i mais 3j mais 4k, determine o volume do paralelepípedo formado por U, V e W. Então, agora está tranquilo, né? Porque basta a gente agora calcular o produto misto desses vetores e depois calcular o módulo U, V e W. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ser igual a 3, 3, 4. Note que o vetor V é 4, 0, 0. E o vetor W é 2, 5, 0. Tá? Então, vou repetir essas colunas aqui. 3, 4, 2 e 3, 0, 5. Esse daqui dá 0, essa outra aqui dá 0, e esse daqui vai dar 16 vezes 5, que é igual a 80. Então, aqui está dando 80. Vou fazer a conta assim agora. Esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, e esse aqui também dá 0. Então, a conta dá 80. Então, o volume do paralelepípedo formado por U e V vai ser igual ao módulo de 80, né? Então, 80 é positivo, o volume do paralelepípedo é igual a 80 unidades de volume, tá? A gente coloca aqui unidade de volumes e aí a gente resolveu mais esse exemplo. Bom, nós temos aí um resultado que diz o seguinte: se eu tenho um vetor U, né, que é o 1, o 2, o 3, e o vetor V, V1, V2, V3, o vetor W, W1, W2, W3, então esses vetores são coplanares se e somente se V vetorial W interno U é igual a 0, ou seja, se o produto misto entre esses vetores é igual a 0, os vetores são coplanares. Adicionalmente a isso, a gente sabe que três vetores coplanares, eles são linearmente dependentes, né? Então, a gente vai conseguir escrever um como combinação linear dos outros dois, nesse caso, tá? Um exemplo, assim, que é um exemplo clássico, né? Um exercício clássico para você resolver, é você verificar se quatro pontos são ou não coplanares, tá? Então, como é que você faz para saber se quatro pontos são ou não coplanares? Você faz o seguinte, ó. Então, a dica é essa. Você tem aqui o ponto P, por exemplo, o ponto Q, o ponto R e o ponto S, tá? Não necessariamente coplanares, você quer justamente descobrir se eles são coplanares. Então, o que você faz? Você fixa um dos pontos e cria os vetores com origem nesse ponto que você fixou e extremidade nos outros. Então, olha só, eu vou fixar, por exemplo, o P. Então, eu pego aqui, crio esse vetor PQ, crio esse vetor PR e crio esse vetor PS. Se os três vetores eles são coplanares, então os quatro pontos são coplanares. Se os três vetores não são coplanares, então os quatro pontos não são coplanares. Então é simples assim. E como é que a gente sabe se três vetores são coplanares? Eu tenho que calcular o produto misto deles. Se der 0, eles são coplanares. Se der diferente de 0, eles não são coplanares. Então vamos lá pegar esses vetores. Eu vou pegar primeiro aqui o vetor PQ. Então a gente já sabe que para encontrar as coordenadas de um vetor com a origem em P e extremidade em Q, eu pego as coordenadas de Q menos as de P. É sempre a extremidade menos a origem. Então, na primeira coordenada aqui, eu vou obter 1 menos 0, dá 1. Na segunda coordenada, 0 menos 1, dá menos 1. E na terceira coordenada,
2 menos 1 dá 1. Então, aqui eu já encontrei o vetor PQ. Vou fazer o vetor PR agora. Vetor PR. Quem é o vetor PR? Coordenadas de R menos a de P. 1 menos 0, 1. Depois, menos 2 menos 1, menos 3. 0 menos 1, menos 1. Falta apenas agora as coordenadas do vetor PS. Então, quem é o vetor PS? Coordenadas de S menos a de P. Menos 2 menos 0, menos 2. 2 menos 1, 1. E menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, estão aqui as três coordenadas do PS. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver aí o produto misto, certo? Então, eu vou dar uma apagadinha aqui nessa parte e nós vamos calcular o produto misto aqui desses três vetores. Então, primeiro eu vou colocar aqui 1, menos 1 e 1. 1 menos 3, menos 1. São as coordenadas do vetor PR. Do vetor PS, menos 2, 1, menos 3. Então, para facilitar as contas aqui, vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter 9, aqui menos 2, nessa outra diagonal aqui, mais 1. Nessa daqui, menos 6, nessa aqui, mais 1, e nessa aqui, menos 3. Bom, então note que menos 6 menos 3 dá menos 9, que eu já vou cancelar esses daqui, ó, com menos 9 com 9. O menos 2 com esse 1 e esse 1 aqui cancela também, isso aqui é igual a 0. Então, o produto misto de PQ, PR e PS, esse produto misto aqui deu igual a 0. Portanto, os pontos P, Q, R e S são coplanares. Por quê? Porque os vetores são coplanares, né? Então os pontos também são coplanares, tá? Beleza. Então, dessa forma aí, nós resolvemos o exercício. Bom, um outro resultado é o seguinte: se os vetores U, V, W são coplanares, não nulos no espaço, então a equação vetorial xv mais YW mais EU igual ao vetor nulo, essa aqui é chamada a combinação linear nula, tem solução não trivial em x, y e z. O significado de ter uma solução não trivial é que vai existir um x, y e z não todos nulos, que isso daqui acontece. Você faz um número vezes v, mais um número vezes w, mais um número vezes u, vai dar o vetor nulo. Outra conclusão que nós temos é o seguinte, né? Se eles são coplanares, então um dos vetores u, v e w é a combinação linear dos outros. E a terceira conclusão é que se v e w não são paralelos, então u é combinação linear de v e w. Então esse resultado aqui, né, mostra que existe uma relação entre os vetores serem coplanares ou não, serem LDs ou não, a combinação linear nula, né, se ela possui a solução trivial ou ela possui solução não trivial, e eu escrever um vetor como combinação linear dos demais, tá? Então, tudo isso está relacionado, e quando nós estamos trabalhando com vetores do R3, também está intimamente relacionado com o produto misto. Então, baseados nessas informações, vamos resolver mais um exemplo aqui. Considere os vetores U, V e W. Nós temos o seguinte, ó, a equação XU mais YV mais EW igual ao vetor nulo. Isso daqui vai ser equivalente ao seguinte sistema. Olha só.
vai ser igual a x mais y menos 2e igual a 0. Por que isso daí? Porque eu vou fazer assim, ó, x vezes u, então é x vezes 1 mais y vezes 1 mais z vezes menos 2. Então, essa daqui foi relacionada a cada uma dessas coordenadas multiplicado pela primeira coordenada de cada vetor. Na segunda linha, nós vamos ter x, agora, vezes a segunda coordenada, aqui, ó, menos x, y vezes a segunda coordenada do v, que é menos 3, mais z vezes a segunda coordenada do w, fica z. E por último, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a terceira coordenada agora, x vezes 1, aqui vai dar x, o y agora vezes o menos 1, vai ficar menos y, e o z vezes a terceira coordenada, que é menos 3. Então, ficou menos 3z. Então, essa equação aqui, na forma vetorial, ela pode ser transcrita nesta forma aqui de sistema. Então, se você for resolver esse sistema aqui, agora, claro, né, você escolhe o método que você vai resolver esse sistema, né? No caso aqui, eu escolhi resolver por escalonamento, e aí eu fiz o escalonamento aqui, né, e a última matriz correspondente a esse sistema deu isso daqui, x mais y menos 2e igual a 0, e menos 2y menos e igual a 0. Você resolve o sistema do jeito que você quiser, tá? E aí, nesse caso, esse sistema aqui, ele me fornece o seguinte, ó, 5α sobre 2u menos α sobre 2v mais αw igual a 0. Isso para qualquer alfa que eu tenha, tá? Qualquer alfa real. Então, eu posso escolher, por exemplo, alfa igual a 1. E aí, eu tenho o seguinte, que eu posso escrever w, por exemplo, né, como sendo menos 5 sobre 2u mais 1 sobre 2v. Então, eu estou escrevendo aqui o w como combinação linear de u e v. Então, note que como eu tenho a solução não trivial, eu consigo escrever um vetor como combinação linear dos demais. Ou seja, esses vetores eles são LDs. Se eu tivesse calculado o produto misto desses três vetores, você ia verificar que o resultado era zero, né? Então, fazendo o produto misto, o resultado dá zero, os vetores são LDs, e aí realmente eu consigo escrever um como combinação linear dos demais. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí os exercícios que estão disponíveis na lista, tá? A lista está lá na nossa plataforma do curso. Basta você baixar e fazer os exercícios aí. Então, dessa forma, nós concluímos aqui todo o conteúdo da unidade 1 do curso. Um abraço e até o próximo vídeo.